E aí, pessoal do Coaboa, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai trazer a avaliação do buffet da HomeDoc modelo Bistro que a gente comprou para fazer a organização dos nossos pratos e também a construção do cantinho do café. Esse modelo é vendido principalmente em dois sites específicos. São o site da Móveis Província, que é da mesma empresa da HomeDoc, que é o outro site que vende esse aparelho de móvel, né? Ele possui 81 centímetros de altura, certo? Daqui até aqui. Possui 1,89 centímetros de largura e a profundidade dele, ou seja, a distância da frente até o fundo, de 50 centímetros. Ele, de material, nós temos que as portas são em MDF e o tampo em MDF. Além desse sarrafo que passa aqui, interno, que faz esse perfil das portas, ser em MDF também. E os pés em madeira maciça. As demais partes desse buffet é em MDP. À frente eu vou deixar ao lado aí um videozinho mostrando a diferença entre o MDF e o MDP. Então, pessoal, esses aqui são os tipos de madeira que vem nesse rack da HomeDoc, o Bistro. Esse daqui é um MDP, só que mais prensado, vou dar um zoom para vocês. Certo? Esse daqui é um MDP também, só que ele é menos prensado. E embaixo ele é MDF. Até o MDF ele parece ter duas qualidades aqui. Esse aqui parece ser um pouco inferior comparado com o de baixo. Vamos ver na montagem como é que fica. Bem, voltando aqui, nós temos na parte interna a divisão. Acho que antes de mostrar a parte interna, vou mostrar para vocês a questão do acabamento. Né? O acabamento dos pés é um fosco, quase acetinado. Ele tem esse design aqui, voltado para dentro, com os pés em plástico, rosqueável para você ajustar num piso irregular. E na lateral dele, a porta, ela tem esse desenho aqui que desce e vai seguindo constantemente até o final. Se vocês observarem, eu vou dar um zoom aqui, um foco. E ele tem esse acabamento meio que franchado, como se fosse uma meia cava, só que com a qualidade, com o diferencial dessa meia cava não juntar a sujeira normalmente como junta nas meia cavas que a gente vê por aí, que é um ponto negativo, né, da meia cava normal. O tampo também, ele tem essa borda meio arredondada, ao invés de ser uma borda reta. O revestimento do MDF e do MDP é um revestimento de bastante qualidade. Tá? Tanto as bordas, as pontas, diferente do rack da HomeDoc, que a gente tem um review no canal, vou deixar o link na descrição, e o revestimento demonstra ser frágil, né, assim, a impactos. Esse aqui não, o revestimento ele aparenta ser bem resistente. E no outro lado a mesma forma de acabamento. Esse modelo aqui é o modelo na cor Off-White, mas também temos ele na cor de preto com embuia. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que eu dei uma clareada na imagem, é o que é o mais próximo assim da cor vendo ele pessoalmente. Não é aqueles off-white quase bege. Na parte interna, que a gente tem 4 portas, 2 delas abrem assim, e aí aqui nós temos 2 gavetas e o armazenamento embaixo. Se vocês observarem, aqui nessa região, ela passa um sarrafo de fora a fora, ou seja, 1,89 m de comprimento para dar suporte ao fundo do móvel. A questão das gavetas, são gavetas, considero de médio porte, não são grandes, mas também não são pequenas. A gente ainda vai nessa gaveta aqui colocar o divisor de gavetas, que a gente vai fazer com madeira, mas elas são profundas. As portas, elas têm a questão de fechar de maneira lenta, que me fugiu o nome agora desse fechamento. Amortecimento nas dobradiças, lembrei. E nessa lateral aqui, ela já não tem gaveta. Ela tem prateleiras. Né? No caso, uma prateleira maior, uma divisão de 2 prateleiras menores.
Tanto as prateleiras quanto as gavetas, elas suportam um peso até de 5 quilos, que é um peso razoavelmente considerável. E como eu falei para vocês, nessa parte interna aqui, tanto a prateleira quanto essas divisórias e a base do móvel é feita em MDP. E a lateral também em MDP. Detalhes sobre as dobradiças e os parafusos, que são de muito boa qualidade. Eles vêm também com um adesivo para tampar a parte dos parafusos expostos, se vocês observarem aqui, também de boa qualidade. Se vocês tiverem interesse sobre esse conjunto aqui de pratos, a gente também já tem um vídeo sobre esses pratos no canal, que é uns pratos da conjunto de jantar da Brinox, com prato fundo, prato raso e prato de sobremesa. Vamos deixar o link na descrição. E eles vêm também junto com a questão dos pires e xícaras. Lembrando o fechamento da porta, ela tem um amortecimento. E o que de consideração que a gente traz para esse rack aqui? No processo de compra, como é que ele aconteceu? A gente viu vários modelos, a gente pensou até fazer um planejado para um ambiente maior que a gente tem aqui, porque na internet é muito difícil de encontrar rack de tamanho grande. Rack não, buffet de tamanho grande. No caso 1,89, 1,80 para cima, né? Normalmente a gente encontra de 1,30, 1,40, no máximo 1,50. E para o espaço que a gente tem aqui, ficaria pequeno, se fosse menor do que isso. Esse aqui é um tamanho bom, se vocês observarem aqui. Então a gente viu a questão do planejado, só que o planejado, se fosse fazer com esse requinte de design, de acabamento, tipo a descida, as bordas mais boleadas do que bordas retas, esse material na cor off-white com a madeira maciça aqui do pé, ficaria um preço bem elevado, né? Então aí a gente foi buscando até que a gente chegou nesse modelo da Home Dock aqui. Só que o interessante que a gente queria que fosse em MDF, na maior parte possível, do que MDP. Porque MDP é uma coisa que você, muitas vezes ele cede ao peso e ele também, questão de parafuso, quando você tira e coloca de novo, ele dificilmente pega o mesmo aperto de antes. E aí a gente entrou em contato com a fabricante, para ver a questão da produção. Aí o que eles falaram pra gente? Que praticamente todo ele seria em MDF e somente as prateleiras que seriam em MDP. Aí a gente falou, então vale a pena comprar, porque o valor desse rack, por ele ser grande, ser diferenciado assim, ele é um pouco elevado, apesar que a gente conseguiu um desconto de cerca de 30% normalmente do valor do site. Então o que a gente fez? A gente falou, então vamos comprar. E aí quando chegou, a gente viu que não era bem assim. E as laterais dele também eram em MDP e as gavetas em MDP. Isso no primeiro momento deixou a gente um pouco chateado. A gente até entrou em contato com a Home Dock, falando a situação que passaram informação errada pra gente. Se vocês olharem no site, também não especifica exatamente qual material que é, por isso que a gente perguntou. Mas no fim das contas, quando a gente montou, a gente gostou do resultado final, principalmente por ser um móvel muito bonito. As peças de parafuso, encaixe, serem bastante resistentes, aparentarem ser resistentes. Por exemplo, aqui no meio, que tem a madeira que vai grudar as duas portas, que apesar de ser MDP, mas ela tem um orifício que você introduz uma peça de metal para depois parafusar o metal nessa peça, parafusar o parafuso, né, nessa peça de metal, para dar uma resistência maior. Então a gente vê esse cuidado diferenciado. Aqui embaixo, se vocês observarem, que eu esqueci de mostrar, tem dois pés de ferro, para dar uma sustentação no meio desse móvel e evitar com que ele ceda com o tempo, né? Então, resumindo, qual é a nossa avaliação? É um móvel que, comparado tanto com planejado quanto de loja de móveis especializados, ele é uma boa compra, uma boa aquisição, desde que vocês estejam cientes de que a lateral e as prateleiras desse lado aqui, né, e as gavetas são em MDP, então vai requerer um cuidado maior, principalmente na montagem, na desmontagem, se você pensa em desmontar depois no futuro, ou fazer várias desmontagens dele. E, de preferência, pegar com os descontos, por exemplo, de pagamento no Pix, juntar o dinheiro para pagar no Pix, que tem um desconto de, acho que de 10%, se não me engano, no site. Buscar, tanto no Instagram da marca, no caso da Home Dock, quanto no site de parceiros, cupons de desconto,
para conseguir aumentar essa porcentagem, para você conseguir em média assim, de 20% a 30% de desconto. E por fim, a gente recomenda que seja comprado diretamente ou na Móveis Província ou na Home Doc. E você pode encontrar esse equipamento, esse buffet, num valor mais em conta em marketplaces, tipo Magazine Luiza, Loja Americanas, que é vendido por um marketplace chamado Multiloja, por exemplo. Só que esse Multiloja, ele, se a gente olhar as reclamações no Reclame Aqui, ele tem muito problema com entrega, ou entrega móveis danificados. Então é interessante ou você comprar diretamente da loja, da Home Doc ou da Móveis Província, que o frete também é mais em conta, ou esperar ele surgir no catálogo do Marketplace, da Home Doc, dentro da Americana, Submarino ou Shoptime, que foi como a gente fez com a mesa e com o rack que a gente comprou da Home Doc no Marketplace dela, dentro da Americanas, que aí sim foi um bom negócio. Teve a questão de cashback e tudo mais. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse buffet, deixem nos comentários. Lembrando que a gente vai estar deixando o link da compra nos comentários, o link do aparelho de jantar da Brinox e também o link dos faqueiros que a gente comprou aqui da Tramontina, ok? Então é isso. Fiquem de olhos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que em breve a gente vai estar fazendo a montagem também da decoração desse buffet aqui. E aos poucos a nossa casa vai ganhando forma e sempre buscando ajudar vocês nas avaliações das coisas que a gente vier a comprar. Um abraço.